Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula. Esta aula de hoje eu acho que vai destravar muitas questões que você possa ter. Porque assim, porque nós estamos aqui para curar a nossa criança interior, nos tornarmos adultos saudáveis, porque as infâncias foram complicadas. E quando a gente entende a nossa infância, a gente consegue perdoar e superar essas dificuldades. Hoje o tema é famílias tóxicas. E o que acontece com a gente quando a gente tem uma família tóxica? Porque assim, os amigos a gente escolhe, os colegas a gente escolhe, mas a família não. A família a gente nasce nela, então não tem como a gente escolher ser ou não ser dessa família, mas tem como a gente compreender a forma como a nossa família age e reage e o quanto disso nós estamos replicando na nossa vida, ou quanto isso atrapalha a nossa vida até o dia de hoje. Você aí com o quê? 30, 40, 50? Se você estiver na casa do 20, parabéns por estar aqui no curso, porque quando você chegar na minha idade, você vai ser muito bem resolvido, porque você entendeu cada personagem da sua família e como agir com cada um deles. Então, assim, como que eu identifico se essa minha família é uma família tóxica ou se eu só acho que a minha família é tóxica? Então eu fiz até algumas anotações porque são bastante coisas e bastante conteúdo. Se a sua família tem muita dificuldade, muitos problemas de comunicação, isso faz dela uma das questões para uma família tóxica. Por quê? Porque ou é só um autoritarismo de uma ou de ambas partes, né? Porque às vezes a gente tem, além de um pai abusivo, extremamente comandante, general, a gente tem uma mãe também, que quando esse pai sai, ela está revoltada com as suas situações, com os seus problemas, ela também consegue ser tão abusiva e tóxica quanto ou mais os nossos pais. Então, assim, se a sua família age de forma como blocos independentes, tá? Então, é cada um por si, Deus por todos. Sabe como se fosse, se você dividisse quarto, mora numa pensão? Tem famílias que são assim, não consegue ter vínculo afetivo. Não significa que os seus pais não te amam. Eles amam da forma deles, mas não consegue ter um vínculo afetivo. Assim como tem aquela mãe extremamente cuidadosa e dominadora que ela quer pôr até o seu prato ainda na fase adulta. Se isso acontece, não permita, tá? Você é capaz de fazer o seu próprio prato. Mas quando tem esse distanciamento afetivo, isso é uma coisa tóxica, porque eu não aprendo a receber afeto e às vezes nem passar o afeto. Aí eu vou me tornar o quê? Um adulto inseguro. Aí eu vou tornar o quê? Uma adulta, um adulto que necessita desse afeto, só que eu nunca sei quanto ele é suficiente, porque eu não aprendi em casa. O quanto que é o afeto, como funciona a questão do afeto. E aí, como eu não aprendi, eu nunca sei se eu estou recebendo afeto suficiente, entendeu? Então, se na sua família tem essa questão de uma individualidade, de mas é legal, porque assim ninguém se intromete na minha vida, não é uma questão de intromissão, gente, é uma questão de família. Questão de, na hora da sua refeição, você querer saber como foi o dia do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, eles quererem saber como você passou o seu dia, se foi tudo tranquilo, né? Antes de dormir, boa noite, coisas afetuosas e carinhosas. Uma outra questão, manipulação emocional. Então, um ou outro geralmente age com manipulação emocional e às vezes os dois, cada um de uma forma, cada um de um jeito. Geralmente, uns utilizam da questão financeira. Eu faço tudo por você, eu pago tudo, você está fazendo faculdade porque eu pago, você mora nessa casa porque eu te dou, eu faço tudo, então você também tem que fazer tudo que eu quero.
Outros por aquelas mentirinhas piedosas. Eu sou muito boazinha, eu sou muito bonzinho, e aí você tem uma dívida de gratidão comigo, mas é manipulação. Choro de manipulação. Você vai sair, a mãe adoece ou o pai adoece, você está prestes a fazer uma viagem, a receber uma promoção, ter que mudar de cidade, e eles começam na manipulação emocional. Então preste atenção, porque isso depois nós vamos ver sobre os danos que vai causar, mas isso vai te prejudicar nos seus relacionamentos, principalmente afetivo, com a sua próxima família, com os seus filhos e até profissionalmente. Você não vai ter nem ambição de crescer profissionalmente, você começa a ficar estagnado, com medo que essa promoção te leve para longe deles e que eles vão sofrer e que a culpa vai ser sua, porque você vai ser bem sucedido, porque você vai ser promovido, e eles ficaram tristes, eles choraram, então você acaba ficando ali. Uma outra questão, distanciamento emocional. Então, às vezes, os pais, por melhores que são, não conseguem perceber as necessidades emocionais de seus filhos. Necessidades emocionais, nós não estamos falando das questões de condição física. Às vezes, e se você é pai e mãe, preste atenção nisso. Às vezes se preocupa tanto em morar numa casa boa, em morar num lugar bacana, em dar uma boa escola, em comprar roupa boa, em levar para passear, em fazer 2 viagens por ano e não percebe as necessidades emocionais. Aquele dia que o filho está triste ou a filha, aconteceu algo na escola, ele sofreu bullying e ele tenta chegar ou ele fica mais manhosinha, mais manhoso e você, agora eu não posso, estou trabalhando, eu estou ocupado. Necessidades emocionais. Sabe, é tão gostoso ainda na hora de dormir você poder ir lá, cobrir, fechar a janela, apagar a luz, perguntar se está tudo bem, se precisa conversar. Eu sempre faço isso com as minhas filhas. E tenho filha casada, tenho filha que mora fora para estudar. E eu pergunto, tá precisando conversar? Precisa de falar alguma coisa comigo? Por quê? Porque essa é a necessidade emocional. Talvez eu não consiga resolver o problema que a pessoa está passando, que a minha filha está passando, mas só dela saber que ela pode contar comigo naquele momento para desabafar, ela já consegue arrumar uma solução até sozinha, entende? Então, se você não conseguiu ter esse apoio emocional, sim, causou dano. Porque daí você se sente totalmente perdido, isso gera uma ansiedade tremenda, porque eu nunca sei quando eu posso contar com as pessoas, porque as pessoas que deveriam estar ali naquele momento não estavam, não perceberam a minha dor. Então, será que em algum momento eu vou encontrar alguém que vai perceber a minha dor? Ou será que eu sou tão invisível assim que ninguém percebe quando eu estou sofrendo? Eu só sirvo quando eu estou bem? Entende? Então, assim, necessidades emocionais. Isso faz parte da família. A família precisa dar apoio emocional. Uma outra coisa, família com conflito constante. Sabe, tem gente que na clínica fala assim, eu tenho medo quando chega a hora de voltar para casa, porque eu sei que eles vão estar brigando, aí eles querem que eu decida quem tá certo, quem tá errado, ou eu coloco o pé dentro de casa, já começa, isso é hora de chegar, porque que chegou tarde, você é escravo, porque você não é valorizado no trabalho. Então assim, sempre tem que ter um conflito. Tem famílias que brigam pela coxa do frango, pelo peito do frango. Porque você comeu mais do que ele, porque você não guardou suco, porque... Gente, eles têm uma necessidade de ter conflito por qualquer motivo. E às vezes nem existe um motivo real. Mas eles conseguem criar um motivo. Então, o tóxico acontece isso. Chega uma hora que a gente nem quer ir para casa. E eu ouço relatos de homens e mulheres que estão bebendo antes de voltar para casa. Eu tenho uma paciente que ela leva vinho para o trabalho e antes de voltar para casa, ela precisa ingerir no mínimo uma taça de vinho. Ela fala, Rita, eu relaxo e eu não me importo e eu não escuto e eu não tô nem aí. Então, a gente tem que tomar cuidado porque é muito difícil e adoece a gente, físico e emocional. Outra coisa, quando você cresceu, ou cuidado aí vocês que são pais, troca de papéis.
Os pais são tão imaturos que os filhos, já ali com 8, 9 anos, se veem na necessidade de tomar as rédeas da casa. E aí o que acontece com essa criança que tão jovem tem que cuidar dos pais, dos irmãos, ele não consegue desenvolver a vida dele. Por quê? Porque ele acredita que essa carga é dele, que ele vai ter que sempre carregar. A minha filha tem uma amiga amicíssima, um doce. E quando eu conheci, ela vive sempre em casa. Ela é a mãe da mãe e a mãe da irmã. Então, olha a troca de papéis. A mãe saía para balada com o namorado e ela ficava monitorando. Chegou bem? Tá tudo bem? Não beba muito. Que horas que volta? 2, 3 horas da manhã. Tá tudo bem aí? Aí perguntava da irmã. Aí ela, aos 16 anos, cuidando da mãe que foi para balada. Então, assim, troca os papéis. E como que ela vai desenvolver? Ela precisa cuidar dessa mãe, ela precisa cuidar dessa irmã. Então, a gente precisa tomar cuidado. E tem muitas vezes que os pais impõem. Essa mãe não percebia. Uma gracinha essa mãe. Só que ela nunca percebeu. Agora tem pais que ficam, ah lá o que seu irmão tá fazendo. Você não vai falar com o seu irmão? O seu irmão tá me maltratando, viu? Eu acho que você precisa conversar com a sua irmã. Ela chegou de madrugada. E esse cara que ela tá namorando? Ah, eu não sei o que fazer. Você precisa... Não. Você não precisa. Você precisa, e seria muito bacana se você conseguisse ser amiga da sua irmã. Amigo do seu irmão. Agora, dar ordem para ele, ou saber que horas que ele chegou, que horas que ele saiu, isso compete aos pais. Troca de papéis, isso não é bacana e isso é tóxico, porque te aprisiona num papel que não é seu. Enquanto isso, você vai anulando o papel que seria o seu. Então, vamos lá. Quais são os danos causados quando a gente convive em uma família tóxica? Eu vou falar só alguns nessa aula de hoje. Depois poderemos falar mais em outras aulas. A pessoa ela não consegue desenvolver um senso de independência. Ela tem até medo de ser independente. Pode ver que hoje a gente tem aí filhos morando até 35, 40 anos na casa dos pais. É tão tóxico, é tão simbiótico, porque daí a gente tem aquele pai, aquela mãe que provê tudo, que dá tudo, que faz de tudo, que bota a cama, que bota o prato. Então, eles não conseguem ter senso de independência. Ou então, esses pais que trocaram os papéis, ele não pode ser independente desse núcleo, ele tem que ficar ali para cuidar deles. Como se ele saindo dali, tudo aquilo fosse desmoronar. Então, nunca se sente independente. Está sempre aprisionado nessa questão. Uma outra coisa, a família tóxica, ela alimenta a ansiedade. Então, você que convive nesse vucu-vucu e nessa insegurança e nessa incerteza, você vai ter ansiedade. E vai te gerar medo. Do quê? Medo. Medo do trabalho, medo do relacionamento, medo irracional. Famílias tóxicas fazem isso com a gente. Uma outra coisa, nunca consegue se realizar na vida. Então sonha, planeja, mas quando começa, vem o bloqueio emocional. Por quê? Porque eu não posso ser independente. Aí vem as minhas ansiedades e os meus medos. E se eu não for capaz? E se eles adoecerem? Se eles precisarem de mim? Então eu me anulo novamente. Então todas as vezes que parece que agora vai, não vai ainda. Então é preciso tratar. E se você está se identificando com essas questões, busque ajuda profissional. Hoje a gente faz terapia online, hoje é mais fácil do que era antes. Sujou. Não descobre o seu verdadeiro eu. Por quê? Porque quando você não tem aquela questão que eu falei, das necessidades emocionais e da questão do apoio afetivo, eu não consigo me encontrar. Porque daí, será que eu sou como minha mãe, como meu irmão, como meu pai? Quem sou eu? Eu sou como aquela amiga? Então eu estou em uma busca incessante pela vida para me encontrar. Eu não consigo ter uma identidade, nenhuma identificação.
Então, é outra área que precisa muito de ajuda. Então, a pessoa está sempre em busca, e ela nunca consegue encontrar o verdadeiro eu. E aí, né, como se não bastasse, acontece um constante desaceleramento. Você vai desacelerar todas as vezes que você começou a crescer. Seja pessoal, seja profissional, seja afetivo, porque vem tudo isso do início que nós conversamos. Vai vir o medo, vai vir a incerteza, vai vir aquela questão de que eu ainda não sei quem eu sou, se eu mereço isso, se é isso mesmo que eu quero, se eu não vou me arrepender. E uma outra coisa para encerrar, aceita sempre viver à margem. Então, qualquer trabalho serve, qualquer tipo de relacionamento serve, qualquer papelzinho na vida serve. Por quê? Porque eu não cresci pessoalmente, porque eu não me desenvolvi, porque eu não sou independente, porque eu ainda não sei quem eu sou. E assim, vocês acham mesmo que essa família tóxica, que não conseguiu me perceber, que não me deu afeto e não me deu aquelas questões emocionais que eu precisava, me deram elogio? Me fortaleceram como pessoa? Difícil. É difícil saber se eles conseguiram fazer isso. Entende? Então, assim, pense se a sua família é tóxica. Depois, na nossa outra aula, nós vamos falar sobre mães perversas. E eu aguardo vocês. Boa aula. Pense muito sobre isso. E se precisar, ouça outras vezes, faça anotações. E aí, dicas. Então, vamos à dica de ouro. Antes de eu encerrar essa aula. Como que eu melhoro esse ambiente? Pelo amor de Deus, que você falou um monte de coisa que eu tô ficando surtada. Tem como melhorar? Tem. Como que eu vou melhorar então esse meu ambiente? Eu preciso ter empatia. Empatia com eles, entender que esta é a forma como eles funcionam. Mas eu não preciso mais fazer parte desse tipo de funcionamento. Nunca responder na impulsividade às afrontas, entende? E também não fique dando sua opinião sobre o que eles estão querendo antes de pensar. Pense primeiro se merece a sua opinião, porque geralmente quando a gente dá uma opinião, ela não é acatada ou ainda é muito criticada. Então, assim, tenta entender o lado deles, sem fazer parte disso. Então, evite agir com impulsividade, porque quando você está nesse ambiente, você também age com muita impulsividade, porque já está com raiva. Tenha um olhar de empatia com eles, porque essa é a forma como eles funcionam. E aí, assim, o seu ambiente familiar vai ficar bem mais gostoso de conviver. Até a próxima aula!